Hi, I'm Edmund Chan from Singapore. Olá, eu sou Edmund Chan de Singapura. In today's message, I want to look at Psalm 77. Na mensagem de hoje, nós estudamos Salmo 77. It teaches us what to do when we feel like giving up. Ele nos ensina o que fazer quando a gente tem vontade de desistir. We look to God, Nós olhamos para Deus, the goodness of God, a bondade de Deus, the greatness of a God, grandeza de Deus and the glory of God. e a glória de Deus. Good evening. It's so wonderful to be with you. Boa noite, é maravilhoso estar com vocês. One of the great misunderstandings of discipleship is to think of discipleship as a program. Uma das coisas que a gente se engana em relação ao discipulado é que o discipulado é um programa. Discipleship is not a program, it's a way of life. O discipulado não é um programa, é um estilo de vida. And it's a way of life for all seasons of life, good times and bad times. E é um estilo de vida para todas as temporadas da vida, seja aquele tempo ruim, seja aquele tempo bom. It's easy to talk about discipleship in good times, but hard in difficult times. É fácil falar de discipulado nos bons momentos, mas é muito difícil falar quando nós estamos mal. Because sometimes the days are difficult and we feel like giving up. Porque às vezes os dias são ruins e a gente sente como querendo desistir. So what do we do when we feel like giving up? Então, o que a gente faz quando nós estamos querendo desistir? I want to share with you a wonderful psalm. Eu quero compartilhar com vocês um salmo maravilhoso. It's Psalm 77 and it tells us what do we do when we feel like giving up. É o Salmo 77 e ele diz o que nós fazemos quando nós estamos nos sentindo com vontade de desistir. This psalm begins with an interesting, intriguing introduction. Esse salmo começa com uma introdução muito interessante e muito intrigante. Let's look in the Bible. In Psalm 77, we begin with verse 1 to verse 3. Vamos olhar para a Bíblia. Nós começaremos com o versículo 1 aqui do Salmo 77. Psalm 77 verse 1, I cry aloud to God, and he will hear me. O versículo 1 então diz: A Deus elevo a minha voz e suplico, a Deus elevo a minha voz para que ele me escute. Verse 2, in the day of my trouble, I seek the Lord. In the night, my hand is stretched out without wearying. My soul refuses to be comforted. O versículo 2 diz: Quando estou angustiado, busco o Senhor de noite, estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Verse 3, when I remember God, I moan. When I meditate, my spirit faints. O versículo 3 diz: Lembro-me de ti, ó Deus, e começo a gemer. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Would you bow with me in prayer and ask the Lord to bless this time together? Baixa sua cabeça comigo e vamos orar pedindo que Deus abençoe esse tempo juntos. Father, open our eyes to behold wonderful truth out of your word. Senhor, nos ajuda, abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar as verdades maravilhosas da sua palavra. And help us not just to be hearers of your word, but doers also. E nos ajuda a não ser somente a escutar, mas também ser a praticante da sua palavra, That we might grow thereby. para que nós possamos crescer assim. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. In one of the art galleries in London, Em uma das galerias de artes de Londres, there is an entire floor dedicated to Italian Renaissance art. um andar inteiro é dedicado à arte renascentista italiana. And one of the paintings is The Virgin and Child by Lippi. E uma dessas pinturas se chama A Virgem e o Filho, de um pintor chamado Lippi. Lippi is the 15th century Italian artist. Esse Lippi é um artista do 15º século, um artista italiano. One day, Professor Robert Cummings came to examine the art pieces. Um dia o professor Robert Cummings veio para examinar essa pintura. Professor Cummings is the professor of the history of art in Boston University. O professor Cummings é o professor de História da Arte na Universidade de Boston. He'd examined this painting and he said to himself, the strokes are wonderful. Ele examinou essa pintura e falou: a estrutura é maravilhosa. The colors are great. As cores são ótimas. But there's something about this painting that is proportionately off. It's not quite right. Mas tem alguma coisa estranha
estranha nessa pintura que não está muito certo. But he can't figure out what's really wrong with this piece. E ele não conseguia entender, descobrir exatamente o que estava errado com aquela pintura. There is something that is off, but he cannot tell what is off. Tem alguma coisa diferente, estranho aqui, mas ele não conseguia falar o que estava estranho. Then the thought struck him. Aí ele teve uma ideia, algo passou pela mente dele. What if this painting wasn't commissioned for an art gallery? E se essa pintura não foi feita para estar numa galeria de arte? What if this painting was painted for a prayer room? E se essa pintura foi feita para estar numa sala de oração? You see, in an art gallery, you stand to appreciate the art pieces. Veja bem, numa galeria de arte você está de pé para olhar todas as obras de arte. But in a prayer room, you kneel. Mas numa sala de oração você está ajoelhado. So Professor Cummings did something he has never done before. Então o professor Cummings fez algo que ele nunca tinha feito antes. In that art gallery in London, he knelt before the painting. Então lá naquela galeria de arte em Londres, ele se ajoelhou diante daquela obra de arte. And when he knelt and he looked up, everything was in perfect proportion. E aí quando então ele se ajoelha, ele olha para aquela pintura, tudo estava numa proporção perfeita. There is a lesson here. E existe uma lição aqui. Our posture determines our perspective. A nossa postura determina a nossa perspectiva. And when we as Christians kneel before the presence of God, E nós como cristãos devemos nos ajoelhar diante de Deus. we see the world in correct proportions. Nós enxergamos o mundo em proporções erradas. We see our problems in correct proportion and perspective. Nós temos a perspectiva errada dos nossos problemas. There are 3 lessons the psalmist learned from his journey. Mas existem 3 lições que o salmista aprende na jornada dele. These 3 lessons give us a spiritual compass for our pilgrimage ahead. E essas 3 lições nos dão uma bússola espiritual para a nossa peregrinação aqui na They Terra. teach us how to cope in difficult times. Ele nos ensina como nós devemos agir em tempos difíceis. Especially in times where we feel like giving up. E especialmente quando você está pensando em desistir de tudo. The psalmist explained his difficulty. O salmista explica essas He dificuldades. said in verse 2, in the day of my trouble I seek the Lord. Ele diz no versículo 2, quando estou angustiado, busco o Senhor. He did what every pious Jew would do. Ele faz o que qualquer judeu piedoso faria. He sought God, Ele busca Deus. but nothing happened. Só que nada aconteceu. He continued to say, my soul refused to be comforted. Ele vem... Verse 2, the No- last part of verse 2. A última parte do versículo 2 diz então: de noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. In verse 3 he says, when I remember God, I moan. Mas no versículo 3 ele diz: lembro-me de ti, ó Deus, e começo a gemer. Now, when you and I remember God, what happens? Agora é o seguinte, quando nós pensamos em Deus, o que acontece? When we remember God, we are comforted. Quando nós lembramos de Deus, nós somos confortados. When we remember God, we felt loved. Quando nós pensamos em Deus, nós nos sentimos amados. When we remember God, we are assured. Quando nós lembramos de Deus, nós nos sentimos seguros. But that's not the psalmist's experience. Mas não é a experiência do salmista aqui. The psalmist said, I remember God, I moan. Só que ele diz assim, quando eu lembro de Deus, eu gemo. So he tried meditation. Então ele tenta meditação. What happens when we meditate? O que acontece quando nós meditamos? When we meditate, we feel more confident. Quando nós meditamos, nós nos sentimos mais confiantes. When we meditate, we have clarity. Quando nós meditamos, nós temos mais claridade das When we coisas. meditate, we gain perspective. Quando nós meditamos, nós ganhamos perspectiva correta. But listen to what the psalmist said in verse 3. Mas olha o que o salmista diz no versículo 3. When I meditate, my spirit faints. Começo a meditar e o meu espírito
desfalece. And verse 4, he says he was in depression. No versículo 4 dá para ver que ele está aqui em depressão. He says, you hold my eyelid open. I'm so troubled I cannot speak. Ele diz, não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. He was so depressed until he couldn't speak. Ele estava tão deprimido que ele não conseguia nem falar. Can you see the difficulty and depression the psalmist was in? Você consegue perceber aqui a dificuldade, o tipo de depressão que o salmista estava? So what lesson did he learn that changed him around? Então, o que acontece que muda as coisas? The first lesson he learned was to bring the personhood of God into his perspective. A primeira lição, então, que ele aprende é que nós precisamos aprender a ter a perspectiva certa de Deus como pessoa. In other words, he remembered what kind of God we worship. Nós precisamos lembrar de que tipo de Deus nós adoramos. So he says in verse 6, let me remember my song in the night, let me meditate in my heart, then my spirit made a diligent search. Então ele diz no versículo 6, de noite recordo as minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta. In other words, he said, let me rethink about God. Em outras palavras, ele diz, deixa eu repensar aqui sobre Deus. And in the next 3 verses, from verse 7 to verse 9, he asks 5 questions about God. E nos próximos versículos, do versículo 7 até o 9, ele faz 5 questions. Ele faz 5 perguntas. Some commentators say they were questions of doubt. Alguns comentaristas dizem que são perguntas de dúvida. I humbly beg to differ. I think they were questions of faith. Eu humildemente discordo deles. Eu acho que são perguntas de fé. Because these were rhetorical questions that demanded the answer, of course not. Porque essas perguntas são perguntas retóricas e a resposta é óbvia, é lógico que não. Question 1 in verse 7, will the Lord spurn forever and never again be favorable? Of course not. Pergunta 1 no versículo 7, irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? É claro que não. Question 2, verse 8, has his steadfast love forever ceased? Of course not. Pergunta número 2, no versículo 8, desapareceu para sempre o seu amor leal? Resposta é claro que não. Third question, are his promises at an end for all times? Of course not. A próxima pergunta, acabou-se a sua promessa por todas as gerações? A resposta é claro que não. Because God's promises are faithful and eternal. Porque as promessas de Deus são fiéis e Ele assim o diz. It doesn't have an expiry date. As promessas de Deus não têm uma data de expiração. His promises are true. As promessas dele são verdade. When you go to the supermarket and you look at the canned food or a carton of milk, quando você vai até o supermercado, você olha para aquela lata de comida ou para a caixa de leite, there is an expiry date. E tem uma data de validade. But the promises of God do not have an Mas as expiry date. promessas de Deus não têm data de validade. Because the word of God is eternal. Porque a palavra de Deus é eterna. Because the character of God's faithfulness is eternal. Porque o caráter de Deus e a fidelidade de Deus é eterna. Because what God promised, He will do. Porque o que Deus promete, Ele fará. The psalmist remembered that. O salmista se lembra disso. Fourth question, verse 9. Has God forgotten to be gracious? A quarta questão, no versículo 9. Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Of course not. É claro que não. And the last part of verse 9, question 5. Has He in anger shut up His compassion? Of course not. E a última parte do versículo 9 diz, na sua ira refreou a sua compaixão? É claro que não. In other words, our God is not like that. Em outras palavras, o nosso Deus não é assim. He is not unfaithful. Ele não é infiel. He is not unkind. Ele é gentil. In other words, the psalmist discovered the goodness of God. Em outras palavras, o salmista descobriu a bondade de Deus. God is faithful and true. Deus é fiel e é verdadeiro. You know what is Satan's greatest attack?
Satan's greatest attack. Você sabe qual que é o maior ataque de Satanás? His greatest attack is to attack the goodness of God. O maior ataque de Satanás é atacar a bondade de Deus. You know, in the Garden of Eden in Genesis 3, Você sabe, você lembra lá do Jardim do Éden em Gênesis 3? in the temptation, the greatest attack was on the goodness of God. A tentação ali, a grande tentação ali tinha a ver com a bondade de Deus. God said, if we eat of this fruit, we will surely die. Deus fala, então, se vocês comerem desse fruto, vocês certamente morrerão. And Satan told Eve, no, that is not true. E aí Satanás chega para Eva e fala, não, isso não é verdade. God is holding out on you. Deus está te enganando, está segurando aqui alguma coisa de você. Because God knows the day you eat of it, you will not die, you will become like God. Porque Deus sabe que se você comer desse fruto, você não vai morrer, você vai se tornar como Deus. In other words, God is not that good. Em outras palavras, então, Deus não é tão bom assim. Satan was attacking the goodness of God. Satanás estava atacando a bondade de Deus. And what we need to come back to is to rediscover the goodness of God. E o que nós precisamos voltar a fazer é redescobrir a bondade de Deus. But some say, look at my problems. Mas alguns falam, olha para os meus problemas. I have great financial problems. Eu tenho problemas financeiros. Others say, I have serious health problems. Alguns vão dizer, eu tenho problemas de saúde muito sérios. Or I have family problems. Eu tenho problemas na minha família. I have work problems. Eu tenho problemas no meu trabalho. Some say, I have church problems. Alguns vão dizer, eu tenho problemas na igreja. Where is the goodness of God? Onde que está a bondade de Deus nisso? That's because we are looking at the wrong direction. É porque nós estamos olhando para a direção errada. We must look at the right direction. Nós precisamos olhar para a direção correta. There's a Japanese proverb. Esse é um provérbio japonês. It says you cannot see the sunrise if you keep looking at the west. Você não consegue olhar o nascer do sol se você estiver olhando para o oeste. Because the sun rises in the east. Porque o sol nasce no leste. So to see the sunrise, you must face the right direction. Então, para você ver o nascer do sol, você tem que estar olhando para a direção correta. To understand the goodness of God, we must see in the right direction. Para entender a bondade de Deus, nós Not precisamos at our olhar na problems, direção correta. Not at our problems, not at our difficulties. Não nos nossos problemas ou nas nossas dificuldades. We see at the direction of the cross. Nós temos que olhar na direção da cruz. If we think we are suffering, E sofrer com que a gente... Jesus suffered even more. E parar de pensar no que a gente está sofrendo, porque Jesus sofreu ainda mais. We are sinful, but He is sinless. Nós somos pecadores, mas Ele não tem pecado. And yet He went to the cross to suffer and die for us. Mas mesmo assim, Ele foi para a cruz, You para want- morrer e sofrer e morrer por You want nós. proof of the goodness of God? Look at the cross. Você quer prova da bondade de Deus? Olha para a cruz. The cross is the love of God. A cruz é o amor de Deus. The cross is the goodness of God. A cruz é a bondade de Deus. The cross is the grace of God. A cruz é a grandiosidade de It Deus. redeems us from our sin and gives us newness of life. Ela nos redime dos nossos pecados e nos dá nova vida. Because God sent His Son to die for us. Porque Deus enviou seu Filho para morrer por nós. The Bible says there is no other name by which we are to be saved except the name of A Bíblia Jesus. diz que não existe outro nome por qual nós sejamos salvos a não ser Jesus. That's the love and the goodness of God. Esse é o amor e a bondade de Deus. So the next time you are in a great darkness of difficulty, Então, na próxima vez que você estiver num momento de trevas e de dificuldade, look up at Jesus olhe para Jesus and see His love for you at the cross. e veja o amor dele por você na cruz. Because God is faithful. Porque Deus é fiel. There is a second lesson the psalmist learned. Mas existe uma segunda lição que o salmista aprende. He learned to bring the power of God into his plight. Ele aprende a trazer o poder de Deus para sua provação.
In verse 11 and 12, he says, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your wonders of old. Verse 12, I will ponder all your works and meditate on your mighty deeds. Nos versículos 11 e 12 ele diz: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. O versículo 12 diz: meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. The psalmist did not just talk about the deeds of God, he calls them the mighty deeds of God. O salmista não está falando simplesmente das obras de Deus, mas ele está falando das grandiosas obras de Deus. We have a mighty God and he moves in mighty power. Nós temos um Deus maravilhoso que tem um poder incrível, maravilhoso. He wants us to experience his love and goodness. Ele quer que nós experimentemos o seu amor e a sua bondade. He wants us to walk with him and experience his power. Ele quer que nós andemos com ele e experimentemos o seu poder. To record his wonderful faithfulness in our lives. Ele quer que nós relembremos dos feitos maravilhosos que ele faz nas nossas vidas. I encourage us as children of God to walk with God. Eu encorajo vocês a caminhar com Deus. And I constantly remind God's people E constantemente se lembrar do povo de that Deus. if you want to walk with God, Que se você quiser andar com Deus, you must know you cannot walk with God while holding hands with the devil. você não pode andar com Deus de mãos dadas com o diabo. God calls us to walk with him in the purity of faith. Deus nos chama a caminhar com ele numa fé pura. To repent of our sins and to walk in the fear of the Lord. Nos arrepender dos nossos pecados e caminhar no temor do Senhor. Because when we do, he works mightily in our lives. He works mightily in our lives. Porque quando nós fazemos isso, ele trabalha de forma maravilhosa nas He nossas answers vidas. our prayers. Ele responde às nossas orações. God always answers my prayer. Deus sempre responde às minhas orações. There is not a single time that God hasn't answered my prayers. Não existe uma vez sequer que Deus não respondeu às minhas I orações. have been a Christian for 55 years. Eu tenho sido um cristão já por 55 anos. That's more than half a century. É mais do que meio século. Fugiu. And I'm here to tell you in truth, every of my prayer has been E eu answered. vou te falar a verdade, cada uma das minhas orações foi respondida. You say, Pastor, are you telling the truth? E você diz, pastor, você está falando a verdade? Every of your prayers answered? Cada uma das suas Yes. orações? Sim. Sometimes God answers yes, sometimes he answers no. Às vezes, sim, é verdade. Às vezes Deus responde sim, às vezes Ele responde não. And sometimes he answers wait. E às vezes Ele responde, espere. It's only we who are too impatient to wait. É só que nós somos impacientes demais para esperar. It's only we who don't want to take no for an answer. É nós que não gostamos de receber não como resposta. Because we want to walk in our will rather than God's will. Porque nós queremos a resposta de acordo com a nossa vontade e não de acordo com a vontade de Deus. But when we are surrendered to his will, then we know he answers our prayer by his wisdom for our good. Mas quando nós nos rendemos à vontade dele, nós temos a certeza que ele responde às nossas orações de acordo com a sabedoria dele e So we não can com a trust nossa. God and his word. Então, Trust God and his word. confie em Deus e na sua palavra. Even if we don't understand his ways, Mesmo que nós não entendamos o seu caminho, we can trust his heart. nós podemos confiar no coração dele. So walk with God. Então, caminhe com Deus. And ande when com you Deus. do, you see him answering your prayers and his miracles and power and wisdom at work. Porque quando você faz isso, você vai ver o poder de Deus, os milagres de Deus agindo na sua vida. Then you keep a track record of God's working and miracles and answered prayer in your life. Então, anota no caderno as coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida e você vai ver isso. Some years ago, I was preaching in a discipleship conference in Australia. Alguns anos atrás eu estava pregando numa conferência sobre o discipulado lá na Austrália. In the conference, a man came to me and said, Pastor, would you pray for my son?
E nessa conferência um homem veio a mim e falou: pastor, o senhor pode orar pelo meu filho? His name is Coben. He's 22 years old. O nome dele é Coben e ele tem 22 anos. And he has a huge tumor in his brain. E ele tem um tumor enorme no cérebro. So immediately after the conference, I went to his house to pray for Coben. Então, imediatamente após a conferência, eu fui até a casa desse homem para orar pelo Coben. He warmly received me to his house. He sat me down and said, Pastor, can I tell you a story? Assim que ele me recebeu na casa, ele olhou para mim e falou: pastor, posso te contar uma história? I was surprised that this man urgently called me to his house to pray for his son. Eu fiquei surpreso que esse homem me chamou meio desesperado para eu ir para a casa dele orar pelo filho dele. But the first thing he wants to do is to tell me a story. Mas a primeira coisa que ele quis fazer foi contar uma história. I'm a preacher. I love stories. Eu sou um pregador, eu adoro histórias. So he said, do you remember a Mr. Tan? You pray for him. Então ele perguntou: o senhor lembra do Mr. Tan? Você orou por ele? I said, I don't remember. Tell me about Mr. Tan. Eu disse: eu não me lembro. Me fale sobre o Mr. Tan, o Sr. Tan. He says he's an old man in a coma in a hospital. Ele estava em coma no hospital. Oh yes, I remember praying for Mr. Tan in a hospital in coma. Eu lembro sim de ter orado pelo Sr. Tan, que estava no hospital em coma. He says, did anyone tell you what happened to Mr. Tan after you prayed for him? Ele me disse: alguém te falou o que aconteceu com o Mr. Tan depois disso? I said, no, after I prayed for him, I flew back to Singapore. Eu disse: não, depois que eu orei por ele, eu fui embora, peguei meu voo. He said, Pastor, I was there. Ele falou: pastor, eu estava lá. After the prayer, he woke up from the coma. Depois daquela oração, ele acordou do coma. You see, Mr. Tan had a brain hemorrhage, a bleeding in his brain. O Mr. Tan tinha uma hemorragia no cérebro. He fainted in the Grande. kitchen. They sent him to the hospital. Ele caiu na cozinha e foi direto para o He hospital. needed immediate brain surgery, Imediatamente precisou fazer uma cirurgia but no he never cérebro. woke up from the surgery. Mas ele nunca acordou daquela cirurgia. And what is worse, he had a very high fever. E o que é pior é que ele tinha uma febre muito alta. It was like a virus attack. They couldn't bring down the fever. E eles não tentavam fazer tudo, mas eles não conseguiam fazer a febre baixar. And the fever was so high, it was burning up his brains. E essa febre era tão alta que estava queimando o cérebro dele. So that even if he woke up from a coma, he would have been like a vegetable. Então, mesmo que ele acordasse daquele coma, Ou- o Sr. Tan seria como ele vegetaria. Or he would have suffered a massive loss of memory. Ele perderia completamente muita coisa da sua memória. But the father told me, Pastor, I was there. He woke up, his memory was intact. Mas aquele homem falou: pastor, eu estava lá. Aquele homem acordou e a memória dele estava intacta. The doctors were surprised, examined him and said he could go home. Os médicos estavam muito surpresos e avaliaram ele e falaram: pode ir embora. He said, Pastor, when he was putting up his clothes, he took out his wallet and asked, where's my $100? He remembered. Quando ele estava colocando a sua roupa, ele olhou e falou: onde que está aqueles $100 que eu tinha? Ele lembrava disso. In hospital, his family kept his money for safekeeping. E no hospital, a família dele segurou, pegou o dinheiro dele por questão de segurança. Then he said, Pastor, I send him home. He can give me directions to his home. He can remember. Então ele disse para mim, eu mandei ele para casa e eu fui explicar como ele chegar em casa. E ele falou: não, eu lembro. After telling me his story, he leaned forward and said, Pastor, now can you pray for my son? E depois dele me contar aquela história, então ele olhou para mim e falou: pastor, o senhor pode orar pelo meu filho agora? If you were me, what will you say? Se você fosse eu, o que você diria? Will you say, oh, God can heal an old man, he can heal a young man, he can heal everybody? Você diria: olha, ele pode ouvir. He can heal everybody. He can heal the old, he can heal the young, he can heal everybody. Esse homem curou aquele senhor Tan, ele pode curar qualquer um. But sometimes God in his wisdom, his answer is wait or no. Mas às vezes, na sabedoria de Deus, a resposta dele é espere ou não. We cannot go around promising people God will heal everyone all the time. A gente não pode ir aí prometendo para todo mundo: Deus vai curar todas as pessoas o tempo todo.
If God heals everyone all the time, who dies? Se Deus curasse todo mundo, quem queria morrer? So I said to the father, Então eu disse para aquele pai, Proverbs 3, 5 and 6, will you trust God with all your heart? Provérbios 3, 5, você confiará no Senhor de todo o seu coração? Even if God doesn't heal your son, will you trust him? Mesmo que o Senhor não cure o seu filho, você confiará em Deus? He said, yes, I will. Ele disse, sim, eu vou. So we called Coben down and I said, Coben, if God doesn't heal you, will you still trust God? Então nós chamamos o filho Coben e eu perguntei para ele, Coben, se Deus não te curar, você continuará confiando nele? Coben said, yes, I will. E o Coben disse, sim, eu vou. So my wife and I laid hands on Coben. Então minha esposa e eu impusemos as mãos Prayed sobre for o him. Coben. Nós oramos por ele. And then we flew back to Singapore. E aí depois nós voamos novamente, voltando para Singapura. 3 days later, the father called me up. 3 dias depois, o pai me ligou. He said, Pastor, I just came back from the hospital with Coben. E ele disse, pastor, eu acabei de voltar do hospital onde o Coben está. He went for his Com Coben. x-rays, MRI. Ele fez a ressonância magnética e raio-x. They could not trace, the tumor is completely gone. Eles não conseguiram encontrar, o tumor desapareceu. God answers prayer. Deus responde orações. But the greatest miracle is not healing. Mas o grande milagre não é cura. The greatest miracle is our salvation. O grande milagre é a nossa salvação. God is mighty to save. Deus é poderoso para salvar. That's the power of God. Esse é o poder de Deus. Believe in the Lord Jesus, you shall be saved. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. We got to see the power of God to save. Nós precisamos ver o poder de Deus para salvar. That's why it's important for us as disciples to share the gospel. É por isso que é importante para nós, como discípulos, compartilharmos o Evangelho. Because the greatest miracle of all is a sinner saved by the power Porque o of maior Jesus. milagre de todos é um pecador salvo pelo poder de This is Cristo. his mighty deeds. Lembre-se dos seus feitos grandiosos. There is a third lesson Asaph learned. Mas existe uma terceira lição que o salmista aprendeu. The first, he learned to bring the personhood of God into his perspective. A primeira é trazer o poder de Deus para sua perspectiva. And therein he discovered the goodness of God. Então ele descobriu sobre a bondade de Deus. The second, he brought the power of God into his plight. A segunda é trazer o poder de Deus para sua peregrinação. A segunda. Quem lembra da segunda? Poder de Deus para sua provação. And there he discovered afresh the greatness of God. Então ele redescobriu a grandeza de Deus. The third lesson, he brought the purpose of God into his pilgrimage. E a terceira lição que ele aprendeu é trazer o propósito de Deus para a sua peregrinação. And there he discovered the glory of God. Então ele descobriu a glória de Deus. The goodness of God. A bondade de Deus. The greatness of God. A grandeza de Deus. And the glory of God. E a glória de Deus. The glory of God is seen in verse 19. A glória de Deus é vista aqui no versículo 19. It says, your ways was through the sea, your path to the great waters, yet your footprints were unseen. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Theologians call this the hiddenness of God. Os teólogos chamam isso da capacidade de Deus de se esconder. Your footprints are unseen. As pegadas de Deus não são invisíveis. You work in mysterious ways, your redemptive purposes, O God. O Senhor trabalha de formas misteriosas. Os propósitos deles são demais para a gente entender. But in the mystery in how God works, we behold His glory. Mas no mistério de como Deus trabalha, nós contemplamos a glória dele. Because God knows what He's doing. Porque Deus sabe o que Ele está fazendo. It is in the Old Testament where they were faced with the Red Sea and they couldn't cross it.
É como quando nós vemos lá Moisés, o povo para cruzar o Mar Vermelho e eles não sabem o que fazer. And the enemies, the Egyptians and the chariots were chasing after them from behind. E eles estão diante do Mar Vermelho e os inimigos estão perseguindo eles. Estão vindo, as carruagens do faraó estão vindo. Oh Lord, why do you bring us here to die? Ô Senhor, como é que o Senhor faz isso? Traz a gente até aqui para morrer. Until God by his power parted the Red Sea Até o poder do Senhor dividir o Mar Vermelho. and they saw his glory. E eles veem então a glória de Deus. God's power is at work in our lives. O poder de Deus está trabalhando também nas nossas vidas. There was a chess expert by the name of Paul Murphy. Existia um especialista em xadrez chamado Paul Murphy. One day, Mr. Murphy was invited to a dinner Um dia o Sr. Murphy foi convidado para um jantar by a prominent lawyer by the name of Reverend Harrison. na casa de um advogado que também era pastor, o reverendo Harrison. Harrison. He was a prominent lawyer in Richmond. Ele era um advogado conhecido, proeminente, He became a pastor. e ele se tornou um pastor. He invited a few guests to his home. Ele convidou algumas pessoas para They were having a wonderful sua dinner. casa. Eles estavam tendo esse jantar maravilhoso. And the chess expert Paul Murphy was looking at a painting. E Paul Murphy, esse especialista em xadrez, estava olhando para uma pintura. It's a painting of a chess game. É a pintura de um jogo de xadrez. And the title of the painting is Checkmate. E o título dessa pintura é Checkmate. There were three figures in the painting. Existiam 3 personagens nessa pintura. There was a young man playing a chess game with the devil. Um jovem jogando xadrez com o diabo. You can tell from the face of sadness of the young man he was losing the game. Você podia olhar e você percebia que pelo rosto do menino, do jovem, ele estava perdendo o jogo. You can see in the face of the devil he is winning. E você olhava a face, o rosto do diabo ali, ele estava vencendo. One more move and the devil would win. Um movimento mais e o diabo venceria. And there was an angel looking on. E existia também um anjo olhando de Now cima. this is a true story. Essa é uma história real, verdadeira. It is in the Columbia Chess Chronicle, E está numa crônica bem famosa sobre xadrez, published in New York publicado lá em Nova York, in August 1888. em agosto de 1888. And this chess expert Paul Murphy says, you know, I could play the young man's game and win the game. E esse especialista, Paul Murphy, ele olhou para o pessoal e falou, sabe que se eu estiver jogando esse jogo aqui, eu consigo ganhar. And his host said, Mr. Murphy, not even you can win this game. E todo mundo falou, Sr. Murphy, nem o senhor consegue ganhar esse jogo. It is very clear that the devil will win. Tá muito claro aqui que o demônio ganhou, vai ganhar. Oh no, said Mr. Murphy. E ele disse, não. Why don't we try this out and see? Por que nós não tentamos fazer isso e ver? So they took out a chessboard, Então eles trouxeram um tabuleiro de and according xadrez to the picture, they put the chess pieces. e arrumaram as peças exatamente de acordo com a pintura. And Paul Murphy continued the game on behalf of the young man. E então Paul Murphy continuou o jogo no lugar daquele menino. And to the surprise of everyone, he won the game against the devil. E para surpresa de todo mundo, ele ganhou o jogo contra o demônio. So they asked him, how do you know this game can be won? E aí perguntaram para ele, como você sabia que esse jogo poderia ser vencido? He said, when I studied the chess pieces, E ele disse, quando eu estudei as peças do I xadrez, realized something exciting. eu percebi uma coisa muito empolgante. I realized the king has one more move. Eu percebi que o rei tinha uma jogada a mais. And when the king makes that move, he wins. E quando o rei faz essa jogada, ele vence. This is like the gospel. Isso é como o evangelho. When Jesus was crucified, Quando Jesus foi crucificado, Satan thought he won. Satanás pensou, eu venci. But our King Jesus had one more Mas o move. nosso rei Jesus tinha mais uma He jogada. rose from the dead. Ele ressuscitou dos mortos. Our Jesus is alive. O nosso Senhor Jesus está vivo. Our King has one more O move. nosso rei tem mais uma jogada. And the victory is his.
E a vitória é dele. And in him the victory is ours. E nele a vitória é nossa. We can live the victorious Christian life. Nós podemos viver uma vida cristã We vitoriosa. can know the goodness of Nós God. podemos conhecer a bondade de Deus. Even when we feel like giving up, Mesmo quando nós nos sentimos we para can know the desistir, greatness of nós God. podemos conhecer a grandeza do Senhor. Even in difficult times, Mesmo nos tempos difíceis, we can know the glory of nós God. podemos conhecer a glória de Deus. Because our King has one more Porque o nosso move. rei tem mais uma jogada. Some of you here might not know the King. His name is Jesus. Talvez alguns aqui não conheçam o rei. O nome dele é Jesus. The Bible says all of us have sinned and come short of the glory A of God. palavra de Deus nos diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de But God Deus. loved us so much, He sent His Son to die on the cross for our sin. Mas a palavra também diz que Deus enviou seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. And the Bible says if we believe in Jesus, we shall be saved. E a palavra de Deus ensina que se nós cremos em Jesus, nós seremos The Bible salvos. says there's a heaven and there's a hell. E a Bíblia é muito clara, ela diz que existe um céu e existe um inferno. Don't be deceived by the devil. Não seja enganado pelo diabo. There is a hell. Existe sim There is um a inferno. judgment. E existe julgamento. But God sent Jesus on the cross Mas Deus enviou Jesus para a to cruz, die for our sin, para morrer pelos nossos pecados, that we go to heaven to be with Him. para que nós possamos ir para o céu Some of you e ask, viver how com do I Ele. go to heaven then? Talvez alguns aqui perguntem, tá, mas como é que o que eu faço para ir para By o céu? faith in Jesus. Acreditando, How crendo em do I Jesus. exercise the faith? How do I exercise the faith? Como é que eu exercito a minha fé? By a simple prayer. Através de uma oração simples. This is a prayer you can pray in your heart. Essa é uma oração que você pode orar no silêncio do seu Lord, coração. forgive me a sinner. Senhor, me perdoe, eu sou um pecador. God, thank you for sending Jesus Obrigado por enviar to Jesus die on the cross for my sins. para morrer na cruz pelos meus pecados. Jesus, come into my life Jesus, venha para minha vida and change me. e me mude. If you pray that prayer by faith, Se você orar, fizer essa the oração greatest pela fé, miracle happens. o maior milagre de todos acontece. You are saved by God. Você é salvo por Deus. That's the power of God. Esse é o poder de Deus. That's the message of the gospel. Essa é a mensagem do Evangelho. What do you do when you feel like giving up? O que você faz quando você quer desistir? You look to God, Você olha para Deus. because the King has one more Porque move, o rei tem uma jogada a and mais. He is victorious. He is victorious. Ele é vitorioso. Would you bow with me and pray? Você abaixe sua cabeça comigo. Father God, thank you for sending Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por enviar Jesus. Oh Lord Jesus, thank you for your love for us. Senhor, muito obrigado pelo seu amor por nós. That you will sacrifice yourself on the cross for us. Pelo sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Now, my friends, as you close your eyes and bow your head, Meus amigos, enquanto você está de cabeça baixa, todos de cabeça baixa e olhos fechados. some of you haven't received Jesus as your personal Lord and Savior. Alguns de vocês aqui ainda não receberam Jesus como seu Salvador pessoal. Tonight, I want to give you the invitation to do so. E essa noite eu quero te convidar a fazer isso. If you say, Lord Jesus, come into my life, Para que você diga, Senhor Jesus, venha para a minha vida. you are the King who is victorious. O Senhor é o Rei que é vitorioso. I invite you into my life Eu o convido para a minha vida, to change me. para me transformar. If this is your desire, I want to pray for you. Se esse é o seu desejo, eu quero orar por você agora. Right now, if you say, Lord Jesus, come into my life Agora mesmo, se você está dizendo, Senhor Jesus, entra na minha vida and give me the victory, e me mostre a vitória. save me. Me salve. If this is your prayer right now, raise up your Se hand. essa é a sua oração, levante a sua mão. Raise up your hand high. I want to pray for you. Levanta a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Yes, God sees your hand. Anyone Deus else? vê a Yes, God sua sees your mão. hand. Deus vê a sua mão. Anyone? Yes, God sees your hand. Amém. Deus vê a sua Anyone mão. else? Raise up your hand high. Mais alguém? Levanta a sua mão. Lord Jesus, I believe in you. Senhor Jesus, eu acredito no Senhor. Come into my life and save me. Entra na minha vida e me salva. One last time, is there anyone else? Raise up your hand. Mais uma vez. Mais alguém aqui? I want to Levanta pray a sua for you. mão. Eu quero orar por você. Yes, God sees your hand. Amém. Deus vê a sua mão.
Heavenly Father, I pray for these ones Senhor, eu oro por essas pessoas that aqui. you might give them newness of life in Que Christ o Jesus. Senhor nos conduza a essa nova vida em Cristo. Now I want to pray for the majority who are Christians. Agora eu quero orar pela grande maioria aqui que já são cristãos. Our King is victorious. O nosso rei é vitorioso. He wants to walk into your life. Ele quer caminhar na sua vida junto Whatever contigo. problems, whatever your difficulties, Qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a sua you dificuldade, can know His goodness, você pode conhecer a His bondade greatness and dele, His glory. a sua bondade, a glória e a And sua if you grandiosidade. say, Lord, I hand my problems to you, E você pode dizer, Senhor, eu dou os meus problemas a Ti. help me, dear God, to be victorious. Me ajude, Senhor Deus, a ser vitorioso. If this is your prayer, I want to pray for Se you. essa é a sua oração hoje, eu quero orar por você. Right now, would you raise up your hand Você levanta a sua mão bem alto para eu ver. Quero orar por você. and hand all your problems to Jesus? Entregue todos os seus problemas a Yes, lift your hands Jesus. high. Let me pray for you. Mantenha a sua mão levantada, eu quero orar por você. Heavenly Father, whatever the challenge, whatever the problems, Senhor Deus, que qualquer que seja o problema, os desafios, it could be health problems, work problems, qualquer que seja o problema deles aqui, Pai. family problem, financial problems. Se seja problema familiar, financeiro, I pray in the name of Jesus eu oro que em nome de Jesus, that you cause our eyes to be upon you, e que eles possam olhar, manter os olhos fitos no Senhor. that you deliver us in your goodness, Para que o Senhor se mostre a sua in bondade your para eles. greatness and for your glory. E para a sua grandeza e a sua glória. We thank you in Jesus' name. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amen. Amém. God bless you. Amém. Deus abençoe. Thank you. Thank you for watching this. Obrigado por ter assistido. I hope you've been blessed. Espero que você tenha sido abençoado. Please watch this channel and share it with your friends, Por favor, compartilhe esse canal com os seus amigos. that they might be blessed of God as well. Eles também poderão ser abençoados por Deus.